versículo 19, né? Então José, Só um minutinho, pastor, para achar. está caçando aí? Seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Como o José, ele tinha feito um compromisso no noivado com Maria, perto do casamento, Deus havia escolhido Maria para conceber o Filho de Deus, escolheu ela para ser barriga de aluguel, primeira barriga de aluguel da história. Fala, irmão. Mateus, capítulo 1, 19. Ué, está perguntando para mim? Perdeu? Foi o número dela. É porque a folha passou e eu não vi. Acontece nas melhores famílias. Acontece comigo também. Como ele estava desposado dela, e ela, no momento em que ela estava preparando a festa, né, estava se preparando para casar, Deus aparece e dá a ela uma missão, chama ela para ser barriga de aluguel. Às vezes a gente olha assim, irmão, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu fico em casa às vezes lendo a Bíblia, eu fico viajando, eu tento voltar lá atrás, né? Naquele momento, eu tento imaginar aquilo, como é que seria no dia a dia. Como é que isso seria na minha vida? Que impacto teria isso na minha vida? Porque eu acho que para a mulher é o momento mais importante, né, da vida dela ali, que ela sai da infância, né, e entra na vida de adulto, é o momento que ela vai se casar. E algumas até passam por aquele momento assim, de não ser escolhida por ninguém, né? Será que eu vou ficar para a titia? Será que vai ter uma pessoa que vai me escolher? E aí encontra um camarada que quer levar a sério, e naquela época não podia fazer test drive, tá? Hoje se faz test drive. Você sabe o que é test drive, né? Porque o cristão, ele não namora para casar, ele casa para namorar. Exatamente. Na época era assim, você casa para namorar. Hoje o pessoal namora para casar. Primeiro ele faz o test drive, uns 2, 3 anos ali, se agradar. Hoje eu fui lá na Toyota fazer o test drive do Corolla. Aqui lá, agendei lá para fazer o test drive. Tomar um cafezinho, Tomei um café. Se eu gostar, a gente faz negócio. Se não gostar, a gente Nossa. não compra, né? O único test drive permitido, né? Então, você imagine bem, ela namorando com um cara de bem, que foi apresentado ali a família, está todo mundo organizando ali a festa de casamento. Havia uma condição muito séria para aquele momento. Hoje não é muito usado, caiu em desuso, mas naquela época a mulher tinha que ser virgem. Eu cheguei a pegar um pouco essa fase. Na minha infância tinha muito disso, de mulher virgem, né? Depois que com o tempo foi amadurecendo, foi perdendo, caiu em desuso. Hoje a mentalidade do homem, ele não importa muito com isso mais não, mas na época, se a mulher não fosse virgem, ele não queria. Se ela for criada na igreja também, na igreja tinha isso. Então, ela está ali, à disposição do marido, e de repente, Deus pede a ela o quê? Maria, para um pouquinho a sua vida, eu preciso que você me sirva. Eu acho bonito que ela poderia falar assim: Senhor, não dá, estou pronto para casar. Olha o meu sonho aqui agora, o Senhor está pedindo o meu sonho.
Irmão, vocês não entendem, ela correu um risco muito grande do marido ir embora. Porque se coloca no lugar da Maria. Você chega para o marido, para o seu pretendente, que você está noivado, você fala que você é virgem, que você nunca conheceu homem nenhum. E no dia, perto do casamento, você vira e fala assim: Maria, esposo, namorado, fulano, eu estou grávida. Ele olha assim e fala assim: como assim? Você não era virgem? Aí você fala assim: não pode ficar tranquilo, eu continuo virgem, porque o que está dentro de mim é de Deus. A gente, irmão, pensa a história para contar de Maria, a gente crê nisso, mas imagine ela, que não tinha isso escrito. Porque Deus vai te pedir coisas que as pessoas não vão entender. É, Deus. O que eu estou te falando isso aqui, para quando acontecer com você, Deus te pedir algo que você meio fora do normal, você não estranha não. Imagine Noé. Está vivendo tranquilo, de repente Deus aparece para ele em visão, não fisicamente, e fala para ele assim: Noé, eu estou precisando de você, cara. Essa é o seguinte, Noé, eu estou... A versão que eu estou falando aqui é a minha mesmo, tá? Ele vira para Noé e fala assim: eu estou meio bravo com o pessoal aí da terra, eu estou pensando em matar todo mundo. Aliás, já decidi que vou matar. Mas eu vi que você é um injusto. Eu vou poupar você e sua família. Preciso que você construa um barco, uma arca, porque eu vou matar todo mundo no dilúvio de água. Eu vou inundar a terra. Irmão, se você morar em Vila Velha e alguém falar que vai alagar, você acredita. Você fala assim: deixa eu comprar primeiro antes que venha. Mas imagine Noé morando onde ele morava e falando de alagamento numa terra que nunca choveu. É igual você falar para as pessoas hoje que vai cair fogo do céu para destruir as pessoas. O que eles falam? Esses crentes têm uma mentalidade, né? Deus vai destruir, Deus vai destruir. Ainda fala assim: Deus é assim, não. Deus é amor. Sou assim com Deus, ó. Na sexta-feira a gente vai tomar cerveja, porque eu também sou filho de Deus. Ó, o cara fala que é filho de Deus, porque ele vai tomar cervejinha na sexta-feira. É a relação dele com Deus. Quem já ouviu essa frase já? Também sou filho de Deus, tem que tomar uma cervejinha na sexta-feira. É a relação dele com Deus. Então, imagine, eu quero que você imagine Noé chegando nessa situação aí. Ele fala assim: Senhor, tá bom. Nem sei o que é barco, porque nunca construiu um. Se o que é que eu faço um? Irmão, a dimensão da arca era um navio. E o Noé nunca tinha feito um navio antes. Então não se esconde se Deus te chamar você para fazer alguma coisa que você nunca fez. Que o que você vai achar é o seguinte: eu fazer isso aí, né? Eu não tenho capacidade. Aí o Senhor fala assim: mas é por isso que eu estou te chamando. Porque Deus não chama os capacitados. Ele escolhe, chama os que são e Ele capacita aqueles que são chamados. Porque Deus podia ter chamado alguém, engenheiro, né? Você sabe por que Deus não chama o capacitado? Por quê, irmão? Porque senão não precisa dele. O cara já manda bem. Hã? Igual você falou, se mandasse um engenheiro, não precisava de Deus. Aí o engenheiro já era bom. Tinha que ter a mão de Deus ali para ver que era milagre. Também tem esse lado. Tem a soberba, tem a autoconfiança. Mas principalmente, Deus não quer que a pessoa questione. Toda pessoa perita, ela questiona. Eu não vou fazer assim não vai dar. Estou acostumado, deixa que eu vou fazer do meu jeito. O seu jeito não serve, tem que ser do jeito de Deus. Deixa eu contar uma história que talvez você não saiba. Quando eu estava aí onde você está sentado no banco, e eu estava aprendendo,
a palavra de Deus, aí no banco eu tinha vontade de estar aqui hoje, doutor. E eu tinha certeza de que eu já sabia fazer o que eu estou fazendo. Porque eu via os meus pastores fazendo, e eu olhava para eles, então eu ficava imaginando fazer. E eu fiquei modelando eles o tempo todo. Quando chegou o momento de eu estar aqui, eu estava tão cheio de mim mesmo, de confiança, porque levou tanto tempo para chegar, agora eu estou assim, eu estou carregado, estou cheio. Só que quando eu comecei a obra, o Senhor falou comigo assim, então, não tem aquilo que você levou 15 anos para aprender? Eu falei assim, Senhor, eu estou pronto para ensinar. Ele falou assim, não, esquece tudo. Eu vou te dar algo novo agora para você ensinar. Porque o que eu ensino para vocês, eu estou aprendendo junto com vocês. Imagine Deus pegar 15 anos de conhecimento e falar assim, guarda isso, não vou usar nada disso aí, eu vou fazer uma coisa nova. E eu me vi numa situação de assim, cara, 15 anos de conhecimento guardado não está servindo de nada, porque todos os dias é um momento novo, é um dia novo. Porque o que eu estou fazendo aqui, eu não fazia isso lá. Lá eu fazia campanha, lá eu sabia encher a igreja, lá fazia campanha que dava gente, lotava de gente, foi cheio de cura, cheio de libertação, lotava de gente, a gente tinha um trabalho totalmente diferente. Chegou tudo, o Senhor falou comigo assim, não é isso que eu quero não, eu quero uma coisa diferente. E aí, ela sempre vem naquela cabeça o seguinte, não vai dar certo. Porque você acha que sabe. Entendeu? Então, agora você imagina que Noé chega para a família, porque ele tem que contar para a família. Tem que contar para alguém. Ele vai falar assim, ó, ele vai falar de um Deus que falou com ele que ninguém nunca viu. E ele vai falar assim, ó, Deus falou comigo, que ele vai matar todo mundo. E ele separou a gente para salvar. E nós precisamos construir uma arca. Olha, o pessoal olha assim para ele, assim, a família olha para ele e fala, como assim? Matar como? Com dilúvio. Vai chover tanto que vai alagar. Eu fico imaginando a mulher do cara, mas, isso não é verdade. É no particular. Perdeu o juízo. Nunca choveu. Que negócio de chuva, para cair água do céu. E Noé pregou isso durante 100 anos, irmãos. Noé pregou 100 anos esse tipo de pregação. Então, eu já vi pregador dizendo que Noé foi um mau pregador, porque só conseguiu salvar a família. E tudo que ele pregou, que ia acontecer, aconteceu. Porque a Bíblia diz que quando ele terminou de fazer a arca, findou a arca, Deus enviou os animais. Encheu a arca e Deus fechou a porta. E veio o dilúvio. Esperou ele acabar a arca. Voltando para Maria, eu sou melhor? Está usando o atestado. Já vem falando. Eu tenho que ver com ela, porque ela está fazendo escala. Ela vem uma terça sim, uma quinta não, um dia sim, já não, 12 por 36. Não dá. Eu vou estar cansado. Estou muito cansado. Mas ela descansou ontem, até a quarta. Tem gente que nem toma banho para vir para a igreja. Eu falei, você tem todo dia para descansar. Na feira. Explica, mas não justifica. Eu fico preocupado, porque não estou nem em guerra ainda, irmão. Então Maria está ali empolgada com a festa, Deus chega e fala para ela assim, eu preciso de você. Irmão, você consegue imaginar que a moral dela foi para o Baiolão? Você consegue ir na rua? Irmão, ninguém esconde uma gravidez assim não. Olha a postura do marido. Que o marido teve que ficar 9 meses sem tocar nela, crendo que realmente era Deus. É Deus. Ele teve que crer nela, porque ela viu o anjo. O anjo apareceu de uma forma visível.
eu não vou dizer corpórea, né? Nunca diga que ele materializou, que onde ele se materializa. Ele se manifestou corporeamente. Ela viu fisicamente ele. Não foi uma visão, não foi um sonho, não foi uma voz. Ela viu. É como se entrasse uma pessoa e ela conversasse com a pessoa. Agora, tem que acreditar também que era longe, porque não tinha asa. Era um homem. Que o problema dessas intervenções divinas, chamada teofania, ou essas intervenções divinas onde Deus vem falar conosco, é que elas são muito fortes na hora que está falando, mas depois do tempo ela é colocada à prova. Você começa a perguntar, será que foi mesmo? Será que eu não estou delirando, não? Eu estou crendo que é, mas será que foi? No caso de Maria, não tinha como não crer, porque começou a sentir o quê? Os sintomas do corpo. E a barriga começou a crescer. O que ela teve que fazer com o sonho dela? Botou na pastinha, guardou e adiou. Porque ela precisava servir a Deus. É isso que é colocar Deus em primeiro lugar. É isso que é honrar o Senhor no mais alto nível. É isso que as pessoas precisam aprender, que é amar a Deus acima de todas as coisas. No normal, as pessoas não estão dispostas a fazer isso. Como é que eu vou dizer? Existem níveis de relacionamento com Deus. Essa é a realidade. Eu classifico pelo menos 3 níveis. O primeiro nível é o nível mais raso. É o nível de seguidor. É aquela pessoa que vem na igreja, ela acredita em Jesus Cristo, mas ela precisa de ter um relacionamento com Deus mais como divindade. Que é quando você precisa de Deus para alguma coisa. Você precisa que Deus te cure, você precisa que Deus abra a porta de emprego. Na verdade, você vem buscar um socorro. Aí esse relacionamento com Deus é o nível de público. Dentro da igreja, por exemplo, lotada, você vai ver muitas pessoas que elas estão ali. Eu fiz muita campanha, irmão, e a igreja ela tinha ali de 10 a 15 membros, que eram pessoas que eram da igreja, às vezes era assim, por exemplo, abriu a congregação, aí o pastor escolhia um líder, que seria o dirigente da obra, poderia ser um diácono, poderia ser um aspirante, poderia ser um auxiliar. Esse líder, esse auxiliar, ele não era o pastor da igreja, mas ele ia dirigir a igreja, como se fosse o pastor. Ele ia abrir o culto, ele ia abrir a campanha, ele ia começar a pastorear a igreja. Algumas coisas ele não poderia fazer. Ele não poderia dar bênção apostólica, ele não poderia fazer casamento, ele não poderia ungir ninguém com óleo, né? Ele não poderia dar aconselhamento pastoral. Ele filtrava os casos e levava, porque vira e mexe no vídeo, o pastor tinha um presbítero de campo, que ele rodava os campos, então vira e mexe ele visitava as congregações, e ali uma vez na semana, ele ia na congregação, dava uma palavra, conversava com os irmãos. Todos os irmãos tinham que ir no culto da sede. Lá ele tinha contato com o líder maior, era o bispo da igreja. Então assim, aí a congregação, por exemplo, a congregação tinha realmente a equipe de apoio, que o dirigente ele tinha a liberdade de escolher uma equipe para trabalhar com ele. Imagina, por exemplo, que a gente abre uma congregação lá na casa da Ana. Aí eu boto aí de repente o Maicon ali para tomar conta lá do trabalho. Aí eu falo assim com o Maicon, escolhe a sua equipe. Aí ele vem aqui, pega umas 3 pessoas para ajudar ele lá naquele trabalho. Aí ele fala assim, pastor, posso pegar a irmã Ana? Não pode. Vou pegar a Ana, vou pegar a mãe da Ana, a irmã da Ana ali, vou pegar a Ana Raquel. Vou pegar a equipe dele. Essas pessoas vão trabalhar junto com ele na igreja ali, abrir o culto, vão estar junto com ele ali naquele trabalho. Tem a liberdade de estar junto com ele, vão combinar, vão fazer cantina junto, vão trabalhar junto. É assim que funciona a mão. E o que acontece? Essa pessoa, ela ia crescendo na obra de Deus. À medida
medida do possível ela ia crescendo. Então, por exemplo, a gente abre campanha, às vezes dava 20 visitantes, 30 visitantes. De irmão, tinha 5 caras membros da igreja que estavam na chamada equipe. Às vezes a igreja ganhou mais de 7 membros. Então tinha nós ali, que já era da igreja, ganhamos 7 membros. Então 5, 7, 12, dava 20 visitantes, 30 e poucas pessoas no culto. Esses 20 visitantes, eles não eram discípulos da igreja. Eram pessoas que foram para ser curadas, vinham fazer um elo de campanha. E assim que é a igreja, você chama a pessoa, ela vem para aquele momento ali, ela quer Deus, ela quer ser curada, ela vem, ela traz uma oferta, ela gosta do louvor, ela passa a frequentar, às vezes, até os cultos, ou então ela só vem naquela campanha. É um relacionamento raso. O segundo nível de relacionamento é quando ela quer caminhar. Ela não quer mais só vir no culto e fazer campanha, ela também quer fazer parte do corpo de Cristo. Ela quer ser membro da igreja, ela quer se batizar, ela quer ceiar, ela quer também cantar na igreja, ela também quer trabalhar para Jesus. Só o nível 2. Ela vai aprender a ser discípula. Esse nível 2 é a hora que ela começa a ter os primeiros contatos com o senhorio de Cristo. Porque tem gente que conhece Jesus como Deus, e tem gente que você precisa conhecer o Senhor, que é Jesus. O Deus Pai, Ele é o teu Deus que vai te socorrer. Jesus, Ele é o Senhor, aonde você vai servi-lo. E a hora que você vai, Ele vai te pedir coisas, pedir tempo, vai te pedir envolvimento, relacionamento com você. E tem o nível 3, que é quando você descobre o seu propósito. É um nível de relacionamento maior. É quando Deus ele se revela de uma maneira diferente com você, só que também Ele vai querer o quê? Algo maior de você. Esse nível que Maria está enfrentando aqui, no meu modo de ver, é o nível 3. O propósito dela, eu acredito que para isso ela vem na terra, para ser a mãe do Filho de Deus. Para isso ela foi chamada. Aqui ela está cumprindo o propósito dela. Casamento dela, secundário. Esse casamento que ela está arrumando com José aqui, secundário. Eu até acho que ela só estava noiva porque foi permissão de Deus. Porque se ela também não tivesse perto de casar, ela não poderia ser mãe de Deus, porque ia ficar estranho, né? Verdade. Não ia? Agora, tem que encontrar uma menina pura, que se guardou, e um homem também justo, que respeitou ela. Verdade. E tanto respeitou, que casou com ela, mesmo ela grávida, crendo que era de Deus, esperou o tempo dela ter a luz, e aí os católicos não gostam. Que depois que ela teve Jesus, passou o tempo do resguardo, o babu comeu. Que o José é a macho. E os católicos não gostam que falam. Porque parece que é pecado, né? Não, Maria ela permaneceu pura. Não permaneceu. Pureza não tem nada a ver com isso. Até porque sexo no casamento não é impureza. Isso. Por impureza é fora do casamento. Então, eu estou explorando bem essa área, para você entender que possa ser que na sua vida Deus te peça coisas e você não estranhe. E eu vou até te dar um conselho: não valorize muitas coisas que você tem. Porque senão vai atrair a atenção de Deus para aquilo ali. Na hora que Ele pedir, acabou. Tem quando você valoriza demais uma coisa? Não, sim. Pastor, meu emprego é tudo na vida. Ai, meu emprego é um sonho. Deus. Opa, achei que eu queria estar, que você me dá. Vou arrancar ele agora. Vou pegar um emprego
prego agora para ver se você me nega. Assim mesmo. Por isso eu te digo, vai despegando, vai se desprendendo. Você tem que ir em casa. Se estiver sozinho, você tem que começar a prescrutar seu coração. Você começa a imaginar assim, se Deus tirar isso, você imagina você seu marido, sem a sua filha, sem seu filho. Aí se você sentir aquela dorzinha meio desesperadora, você fala, opa, tem uma raiz aqui, hein? E você fala assim, não, Senhor, isso aqui não toca não. Tira não, Senhor, isso aqui não. É isso aí que vai mexer. Bem, pastor, eu vou falar a verdade assim do meu coração. Em relação, perder em relação a coisas de materiais, falar a verdade, eu não sinto, não. Agora, em relação sentimental, pessoas Pessoas dói mais, né? Eu tenho medo, pastor. E muito. Como o senhor falou aí, de você sentir uma dorzinha no coração assim, eu não vou mentir, falar a verdade, eu tenho isso. Infelizmente, se for em relação de desgarrar assim, eu super entendo o que o senhor está falando, mas eu tenho isso. Se for casa, carro, material, o que for, nada. Mas em relação a pessoas, misericórdia. É de doer. Sim, eu não digo que a gente não sinta. Tem hora que eu não me imagino sem. Então, é essa hora que você tem que entender o que você vai ser em relação a Deus nesse momento. Se você vai se revoltar contra Deus, se você vai perder a fé, o que você vai agir? Irmão, eu lembro que, só um minutinho, eu lembro que teve uma época, irmãos, que uma posição na igreja para mim era outra coisa, das quais Deus não permitiu tê-las. E doía mais eu ver outras pessoas tendo e eu não. Até que eu descobri isso. Que Deus não estava me dando porque eu estava valorizando demais aquilo. E aí, sabe o que eu fiz? Me desprendi. Por quê? Porque a minha relação com Deus não pode ser resumida em uma posição de cargo. E às vezes eu percebo que tem irmãos que se ele tem alguma coisa na igreja, ele é tirado, ele vacila, ele se magoa, ele quer sair, ele bate o pé, entendeu? Então, na minha igreja onde eu vim, o líder fazia muito isso, dava e tirava. Uma vez eu perguntei para ele, eu falei assim, eu não quero gente que está pregando a cara. Você tem que fazer para Jesus independente do seu carro. Isso. Aí sim. Mas tem irmão que se você tirar o carro dele, bom, ele chega aqui quase se arrastando. Acabou. Não, não é oportunidade. Puxa. Entendeu? Porque já não é mais a vida do louvor. Já não tem mais a posição de auxiliar. É verdade. É isso que nós temos que tratar, o ego dentro de nós. Essa é a questão que Jó falou. Deus só é Deus na nossa vida quando dá o bem e quando vem o mal, não é Deus? Você pode fazer oração assim, quando ele falou da questão do sentimento, você pode falar assim, Senhor, eu ainda não estou preparado para passar por isso, mas me prepara. Se um dia eu tiver que passar por isso, me prepara. Porque não pode haver no nosso coração nada disso. Doer vai, chorar você vai, ter momento de tristeza você vai. Você tem que entender o que é Deus. Sabe o que eu falo para mim mesmo? Vai passar. Porque quando Cristo voltar, tudo isso vai passar. Meu perdi o emprego, foi o fim do mundo. Fala, Breno. Porque bota a pressão. eu ouço sempre, né? Que quando o servo de Deus, ele perder alguém na família, ou qualquer coisa que ele ama, tem necessidade de desespero, de estar lá chorando. Ai, não sei o quê, desmaiar. Eu penso assim, poxa, se eu sou humana, eu estou ali com aquela pessoa, nasci daquela pessoa, eu cuido daquela pessoa, estou ali, aquela pessoa por
mim. Por que eu não posso chorar, eu não posso... Não, ninguém nunca disse que você não pode chorar. Na outra a gente não podia. Não, lá é uma história diferente. Irmão, eu deixar bem claro. Pode ser que talvez você precise de um tempo. Entendeu? E você precisa de um tempo para você digerir. Talvez, eu não quero que você entenda que, se acontecer, que você vai ser cobrada ou cobrado, porque no outro dia você tem que estar aqui firme, sorridente, alegre. Não, nós somos sentimentos. Cada um reage aos sentimentos de forma diferente. Possa ser que eu não chore, possa ser que você chore. Isso não quer dizer nada. Porque Deus ele conhece o nosso coração. O que você não pode deixar, eu quero deixar bem claro, essa parte para dizer o seguinte: você não pode deixar isso criar uma raiz de amargura contra Deus. Você começar a deixar aquilo te contaminar e você fala assim: eu acho que vale a pena servir a Deus. Porque a impressão que tem é que se eu estou servindo a Deus, nada de ruim pode me acontecer. E tem coisas que vão acontecer de ruim. Eu descobri que essas coisas que vão acontecer de ruim é para te melhorar. São por meio desse sofrimento que nos transforma melhor a Deus. Agora, estou dizendo para você que quanto antes você tirar isso do seu coração, você se preparar, pode ser que você nem passe. E se passar, você não vai sofrer tanto. É isso que eu quero dizer. Tem gente que não consegue digerir. Gente que desvia. Gente que para de vir na presença de Deus, deixa o ministério embora. Larga o ministério, não quero mais servir a Deus, não quero mais trabalhar para Jesus, não acho que vale a pena mais. Então, mas cada um tem em si o seu limite. Deus não imputou a Jó nada do que ele falou. Nada do que ele falou. E a bronca de Jó não era nem o filho que perdeu ou a fez. A bronca de Jó era porque ele não conseguia entender o porquê daquilo aconteceu. Por isso que eu falei com você na aula passada, que as coisas que acontecem na nossa vida, que a gente não consegue entender, a gente entende por injustiça, são injustiças que Deus permite para te abençoar depois 2 vezes. São injustiças que acontecem, Deus permite, tem um propósito para isso, que depois te abençoar completamente. Ele vai te restituir pela injustiça que cometeu. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Então, José, ele, para não infamar Maria, ele tentou deixar secretamente. O anjo veio e interviu. Disse para ele em sonho, que não era para ele deixar ela, porque realmente estava lendo do Espírito Santo, confirmando que ela havia falado. E ela dá a luz a um filho. E ela, o anjo falando com ele, e ela dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o povo dos seus. Por que tem gente que acha então que ele vai largar o pecado? Por que tem igreja que pede que você deixar de pecar? Se é Cristo que vai tirar o pecado de você. Tem o tempo todo na Bíblia isso. Que Cristo veio para tirar os pecados. Então, uma outra hora eu vou mostrar para vocês que tem pecado e pecados no plural. Pecado é a força que me faz pecar. Eu só cometo pecados no plural porque existe dentro de mim uma força chamada pecado, que é a herança de maldição vinda de Adão. É essa que Jesus veio tirar. Eu só cometo pecados por causa do pecador. Então não adianta eu parar de pecar se eu tenho pecado. Quem entendeu? Entendeu? É como se você fosse laranja, um pé de laranja, e você fala assim: eu tenho que parar da laranja. Você vai dar o que então? Limão? Não tem como você dar limão se você é pé de laranja. O que Deus precisa fazer para que você pare de pecar? Mudar a sua natureza. É isso que Ele está fazendo conosco. Ele está mudando a nossa natureza. Porque a nossa natureza antiga, ela é pecadora, por isso pecamos. Irmão, não tem jeito. É como você pegar uma boia dentro da piscina
e segurar lá embaixo. O que vai acontecer? Vai ficar um pouco. Uma hora ela vai ficar um pouco lá. Tenta segurar o cocô por algum tempo. Fala, não vou cagar não. A partir de hoje eu não cago mais. Vou segurar o bicho também. Pronto. Não vou nem falar, se você escapulir e escorregar, você vai fazer nas calças. Por quê? Você pode segurar por um tempo, mas uma hora você não vai aguentar mais. Existe em nós uma força que nos leva ao pecado. Agora, Jesus Cristo nos trouxe para a liberdade. E você em Cristo tem a liberdade de dizer assim, eu não vou mais viver no pecado. Por quê? Porque ele falou bem assim, a carne, na verdade, é fraca. O Espírito está pronto. Se todas as vezes você decidir que não vai pecar no Espírito, você tem força para não pecar mais. No Espírito. Pastor, como assim no Espírito? A alma, ela não tem vontade. Ela não tem como ela fazer a vontade dela. Ela é escrava. Ela precisa fazer a vontade de alguém. Ou do Espírito, ou da carne. Se você não obedecer o Espírito, você vai acabar obedecendo. Não tem aquele ditado assim, se você não escolhe, alguém escolhe por você. Você já foi na pizzaria? Sentou na mesa, e alguém fala assim, escolhe aí. Aí você fala, escolhe você. Se você não escolher, alguém vai escolher por você. Não é isso? Exatamente. Depois você não pode reclamar. Por que eu brigo para que você venha no culto? Porque a hora que você fala, eu não vou vir no culto, eu não vou obedecer ao pastor, eu não vou obedecer à voz do Espírito, automaticamente você vai se colocar à disposição da carne. E a carne vai fazer você pecar. Então vamos lá. Você tem 2 senhores. Quantos senhores? 2. Se você alma, decidir que vai obedecer ao Senhor, esse Senhor vai te dominar. E você sempre vai fazer a vontade de Deus. Agora, se você falar bem assim, não, hoje não vou fazer a vontade de Deus, não. A carne vai fazer o quê? Opa, subiu a brecha. Agora é a minha vez. Você não vai conseguir ficar, tipo assim, a alma não tem descanso, ela não tem como ficar tranquilo, não vou nem ir para a igreja hoje e não vou também fazer nada errado, não. Não tem. Ou você serve a Deus, ou já está servindo ao diabo. Quem está entendendo? Amém. Então, Mesmo ficando em casa quieto, já pecou. pastor, sem Já pecou. ponto nenhum. Já. Porque a Bíblia diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. É Deus. Entendes? Entendes? Diga assim, sou eu. Tudo que você falar será usado contra você no tribunal. Entendeu? Você é eu meu, pastor. Então, parece que você tem escolha de ficar em casa. Não, ficar em casa. Davi fez isso, irmão. Você lembra dele? Infelizmente. Davi tinha guerra. Entendeu? Mas um pouquinho de potencial também. E a Bíblia diz que o rei, ele ia diante da guerra, levando a arca. Era o líder do povo. Um dia Davi falou bem assim, foi demais, guys. Vai dar microfonia. Tira um pouquinho. Aí. Os soldados estão se reunindo para ir para a guerra. De repente Davi falou bem assim, hoje eu não vou não. Foi. Fica em casa. Entendeu? Um filme na Netflix aí, eu vou dar uma conferida. Os homens foram para a guerra. Olha o que a Bíblia diz. Ele diz assim, e era o período onde os reis saíam para a guerra. Ele foi e ficou em casa. De repente ele foi deitar, dormir, depois de um filmezinho na Netflix. De repente ele falou assim, vou lá em cima do terraço. A Bíblia não disse que ele premeditou não, irmão. Verdade. Ele subiu em cima do terraço. De repente, quando ele olha para o lado, a vizinha estava com nudes lá. Mulher de Urias, o soldado que estava na guerra. Exatamente.
E a mulher era cavalo, porque mulher feia não tenta ninguém. O ateu, não, gatilho, gatilho, diga comigo, gatilho. Todo pecado tem um gatilho. Infelizmente. A espingarda de matar crente. É. Isso mesmo. Você não peca assim, do nada. O pecado ele tem um gatilho que dispara o desejo para você pecar. O desejo é o gatilho do pecado. Por exemplo, uma pessoa que tem hábito de roubar dinheiro, ele não sai assim, vou roubar dinheiro, vou roubar aquilo. Não. Às vezes ele está de boa, tranquilo. Aparece a situação. E de repente, eu vou botar um funcionário aqui. Está de repente de boa, está trabalhando, glória a Deus, mas ele tem um problema de roubar. Cleptomaníaco, né? Aí de repente ele entrou na sala do gerente e viu o dinheiro. Quando ele chegou aqui, ele viu, os olhos dele bateu no dinheiro. Aí dispara nele o gatilho. Aí o pecado que está dentro dele falou assim, cobiçou, agora é a hora. Ele vai lá para um lado, vai lá para o outro, pronto. Ele vai arrumar um jeito de pecar. Se a pessoa não tem o hábito de roubar, aquilo para ele não é nada. Exatamente. É igual o cara que tem fraqueza com mulher. É verdade. O cara não sai de casa, vou arrumar uma treta, Deus que sabe, né? É normal, tá de boa. De repente, passa uma mulher que mexe com ele. O olhar, química, o hormônio. Aí o corpo dele balança. Se ele não tiver um princípio dentro dele, ele vai cair. O cara fica bobão, ele acha que já imagina a cena acontecendo. Se ele não tiver um princípio dentro dele para dizer isso não vai acontecer, isso não é de Deus, ele chama a alma dele no canto e fala assim, cara, o que nós somos? Nós somos mais que um criador, para com isso. Ele dá uma repressão na carne dele, ele volta em si. Porque o pecado te tira você do si, de si, por um segundo. É verdade. Já viu aquela entrevista? O cara disse, rapaz, me conta aqui, como é que você matou o cara? Não sei, pai, uma voz falou comigo. Tirou o cara de si. Tem gente que se perde. Todavia, ele sai, vai em cima do terraço, está ali de repente olhando, e o problema da vida é a mulher. Já tinha 10. Alguém tem dúvida que não tinha problema com mulher? E o filho dele pagou a conta, porque teve 1000. O negócio era feio. Aí ele olha, viu a mulher tomando banho de cavalo. Que esse banho aquele? O pessoal lá fora, né? Tomado banho de égua. Mandou chamar ela. Eu acho engraçado que o ajudante, ele pergunta quem? Irmão, como é que ele vai falar da mulher? Tem que chamar o cara. Chamou mais um para pegar com ele. Quem é aquela mulher? O cara olha aquela mulher pelada no banho. Irmão, assim, já vi pregador dizendo que ela também se ensinou para ele, porque ela sabia que ele em cima era um palácio. Eu não vou ficar com isso aí, porque a Bíblia diz que a culpa é dele. Eu só sei de uma coisa, quando um não quer, dois não brigam. Né? Eu sei que mandou chamar ela. Mas talvez ela pensou que ele foi pra guerra. Né? Pensou o quê? Que ele foi pra guerra também. Bom, Eu penso assim, se eu sei que aqui é um palácio, o lugar tudo dá pra ver, eu aqui, eu vou tomar banho aqui, por quê? Se ele vê, a culpa não é dele, eu estou ali tomando banho, tudo mandou bem. chamar. Aí quando ele vai falar com o auxiliar fala assim, essa é Betseba, mulher de Urias. Ó, ela é casada. Aí ela foi. Mandou chamar, ela foi. É que pega, e aí? Agora? Passou por dentro do palácio. Todo mundo viu. Não foi secreto, não. Entrou para dentro do palácio. Vai para dentro do quarto do rei. O cara levou. Esguarda na porta ali. E aí? Entra para dentro do quarto. Irmão, não foi só uma vez, não. Tiveram um caso. Por isso que eu falei. Quando Que a guerra levou mais de 3 meses. Aí ela vai dizer para ele assim, tô grávida. Bom, então eu vou para o Aí Davi manda chamar o marido. Embebeda o marido tem relação com ela para esconder o pecado.
O problema do pecado está aí, quando você começa a querer esconder ele. E eu acho engraçado quando você está lendo a Bíblia, que você olha assim, Deus vai deixando acontecer, porque Deus vai dando corda. É verdade. O cara está achando que está enganando Deus. Como ele viu que não conseguiu, porque o Urias deu um show nele de princípio, de honra. Verdade. Ele tentando fazer o cara se liberdade, daqui a pouquinho o cara está lá no chão, lá não foi para casa. Ele falou, rapaz, você está aqui, de forma alguma eu me deitarei quando estou vendo o exército do Senhor. Ó, eu não vou descansar enquanto o exército do Senhor está na batalha. Como é que você fica em casa sabendo que o exército está aqui na igreja louvando e adorando o Senhor? É isso que eu quis dizer. Como que eu posso, Senhor meu rei, deitar na minha cama com a minha esposa, descansar, sabendo que o exército do Senhor está lá no relento, na batalha? Você deveria fazer essa pergunta. Como é que você pode ficar em casa descansando, sendo que o povo de Deus vem para cá para adorar o Senhor? Aquela palavra ali já machucou o rei. Como ele viu que ele não conseguiu fazer o cara pecar, ele queria que o Urias se deitasse com a própria mulher, para botar a culpa no filho, para esconder o filho. E a mulher também tem parte nisso, porque ela poderia ter falado com o marido. Ó, o rei me pegou. Por isso que eu falei. Eu peguei o rei. É. Vamos dizer lá e os dois aí tiveram um negócio diferente ali. Aí, como ele não conseguiu fazer o que ele fez, deu uma carta, mandou o cara de volta para a guerra, e a carta era pro oficial dele. Se fosse hoje, pegaria o WhatsApp, e o seguinte, bota o Urias na frente da batalha. Ele sabia que o Urias não tinha capacidade de estar de frente da batalha. Sabia que o Urias não tinha essa posição de guerra. Colocou ele lá, mataram ele. Ele era responsável pela vida do cara. Aí veio, ó, perdemos um pouco aí, mas o Urias está morto. Aí o Davi, opa, resolvi o problema. Só tinha começado. Deus deixou a criança, irmão, ficar quase na hora de nascer. Criança nasce. Aí o Davi fez bonito, acolheu ela, tá? Virou esposa dele. Deus deixou. Quando a criança estava para nascer, entra o profeta. Ei, queria conversar com o senhor. O negócio aí grave, a história grave. Vamos falar, camarada aí, rapaz, cara rico. Pô, viajante veio de longe aí. Você acredita que o cara veio de pegar das cabritas dele? Porque tem muita cabrita. Ele resolveu matar a cabrita do homem pobre. Não tem um homem pobre na jogada. Ele foi lá na casa do homem pobre, pegou a única cabrita que ela tinha, que deitava com ele, comia o pão com ele. Davi logo faz o quê? Julga. Porque Davi, irmão, ele era rei, ele sentava na cadeira de julgamento. E ele vai dizer 4 vezes mais pagar a ele pela cabrita roubada. O profeta fala assim, beleza, só que esse cara é você. Receba. Na hora peguei com o Senhor. Mas e aí? Não era dito de morte, porque vai dizer assim, dito de morte esse camarada. Não tem que ter morte para ele não? Irmão, por causa desse pecado, 4 vezes mais ele falou, não foi? E Deus fez ele pagar 4 vezes mais. Ele teve 4 castigos dentro da casa dele. Ele perdeu um filho. A filha dele foi estuprada. Um filho matou o outro. Um se rebelou contra ele e esse outro que se rebelou foi morto em batalha. Porque o Senhor fala, e outra coisa, as mulheres dele, que ele tinha 10 mulheres, eram chamadas de concubinas. O Senhor vai dizer para ele assim, você fez em oculto, pois eu vou levantar sua saia, eu vou fazer para todo mundo ver. As suas mulheres, elas vão ter relação diante de todo Israel. Deus permitiu, irmão, tem coisas que eu falo, eu já li a Bíblia 4, 5 vezes, eu sei o que eu estou falando. Tem coisas que você acha que foi o diabo, não foi Deus. O Senhor foi vencer, eu vou se levantar contra você. E Deus se levantou e fez o filho dele mais velho pegar as mulheres dele, botar uma tenda em cima do terraço e entrar, transar com as 10 mulheres do cara. Ele não comeu a mulher do outro, vai fazer também, ele fez o filho dele, da casa dele, estou falando assim, rasgado, para você entender. Fez o filho dele ter relação com as 10 mulheres dele. Porque Deus é assim, quanto mais
mas é cobrado. Davi chorou, irmão. Davi gemeu, perdeu o mandato, foi perseguido. Perdeu o rei, foi perseguido. Depois ele encontra perdão. É só assim que ele se converteu. Só no final dessa história que ele se converte. Aí Davi larga o pecado. A Bíblia diz que no final da história, Davi não tem uma relação com a mulher, fica só com uma só, etc. Deus tira ou não tira o pecado? Se não tirar pela palavra, tira pela dor. Então, começou como? Ficando em casa, no dia do culto. É triste. Então, você tem que entender que a sua alma, ela não tem vontade. Quando eu digo que ela não tem vontade, ela não consegue ser independente. Ela foi feita para ser mandada. A alma, ela é intercessora do espírito ou do corpo. Ela tem que obedecer o certo perante Deus seria o espírito governar a alma e a alma governar o corpo. Então o espírito domina sobre a sua alma. A sua alma se sujeita à vontade de Deus, porque o espírito de Deus habita no seu espírito. Então, se o espírito de Deus fala a sua alma se dobra, se curva à vontade de Deus no espírito. E ela domina, ela vai ter governo sobre o corpo. Quer fazer a vontade de Deus? Não consulta a carne não quer a vontade de Deus. É verdade. Pode perceber que você fala assim, hoje eu vou na igreja, na quinta-feira, na terça-feira, às 18, 5h40, 5h45, o demônio das 18 ele chega. É verdade. Mas Amor, não é verdade. Meu amor, cheguei, te abraça. Aí dá sono, dor de cabeça, tonteira, você fala, que isso, estou bem agora, cara. Sono. Você começa, sono é esse, tá doido? É o demônio das 18. Pastor, você está brincando? Não, vai lá em Salmo 91 que você vai ver. Tem um demônio que voa meio-dia, tem um que voa às 7, tem um que voa. Tem os demônios no horário. Essas trocas de turno, irmão. Então troca de turno. Meia-noite tem um que troca de turno. Eu estou falando aqui, parece que é brincadeira, mas está na Bíblia. É verdade. Ó, abra a sua Bíblia lá. Salmo 91. Não perde Mateus, não. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, você que fica em casa descansando, não está na sombra do Onipotente. O descanso de Deus está na sombra do Onipotente. Você está cansado, vem para a igreja, você vai voltar para cá descansar. Porque o nosso descanso não está em algum lugar, está numa pessoa. Esse descanso aqui não é um lugar, não é na cama, não é no sofá, não é no bar, não é na prostituição, nas drogas. É onde está o descanso? É uma pessoa. Essa pessoa é Cristo, a sombra do Onipotente. Ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço passarinheiro. Todo mundo sabe o que é laço passarinheiro? Quando eu assisti o Pica-Pau, eu via muito desenho do Pica-Pau, eu vi o laço do passarinheiro. É quando ele bota aquela corda, bota uma armadilha, bota uma isca, quando o passarinho pisa, pega pelo pé. Aquilo ali é laço. Em algum versículo em Provérbios vai dizer que o pecado é como corda que te embaraça. E aquele que cai no pecado fica embaraçado pelas cordas do pecado. Ou seja, dificilmente quem está envolvido no pecado se solta. É verdade. É complicado, irmão. Tem gente que fala assim, cara, esse negócio não consigo. Ai, eu queria sair fora disso, parece que o negócio está preso. Porque o pecado é uma corda. É um laço. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá
com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Irmão, isso aqui é o seguinte: o mal não vai te achar. O diabo é um ser espiritual. Quando Deus te esconde, ele não te acha. Isso aqui é literal. Tem coisas que não acontecem na sua vida, não é porque o diabo não tem poder sobre você, é porque Deus te escondeu. Glória a Deus. E ele caça e não te vê. Por quê? É como se uma galinha que pega os pintinhos e cobre com as asas assim, te esconde. Quando ele olha, ele vê Deus, então ele não consegue te enxergar. Então você está escondido em Deus. Por isso que ele não te acha, por isso que parece que nada te toca. Porque você está escondido nas asas de Deus. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Está escrito na sua Bíblia isso? Noturno. Esse espanto noturno é um demônio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe, outro demônio. Tem um que voa de dia, tem um que voa de noite. Irmão, tem demônio que ele age depois da meia-noite. Esses meninos aqui trabalham com aplicativo. Eles vão dizer para você colaborar que o movimento, o ritmo, o perfil das pessoas que pegam o aplicativo depois da meia-noite muda. Até às 11h55 é gente que pega. Depois da meia-noite só treta, irmão. Só encrenca. Parece até brincadeira, né? Nem peste que anda na escuridão, tá vendo? Nem mortandade que assola o demônio, o inferno. Eles trabalham 24 horas. Só que eles trabalham em turnos de escala. De hora em hora e 12 por 36. 12 horas, 12 horas, 12 horas. São escalas. O céu também é assim. Por isso que você vai ver lá no céu 24 anciões. A cada uma hora, uma porta se abre para que os anjos levem as orações. Se o anjo que está anotando o seu pedido, ele perder aquele portão, só o ancião da outra hora que pode ouvi-lo. Talvez você não consiga compreender, mas quem já foi em justiça, fórum, sabe que é assim. Em fórum tem horário para você dar entrada em processo. Se você perder aquele momento ali, só depois. Fechou, agora só depois você consegue implementar. Então os nossos pedidos, eles são como processos que estão implementados na esfera espiritual.